Glória a Deus. Uma alegria imensa poder estar aqui juntamente com os irmãos nesse dia. E nós temos acompanhado essa jornada. Ajuda aqui, eu estou acompanhando esse negócio aqui. São 7 dias, né? 7 dias para 7 por 24. Amém. Eu creio que os irmãos eram buscar para o ano inteiro. Amém? Bênção para o ano inteiro. Eu creio que, como diz a palavra, né? Quantos aqui creem na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Não é isso? Então eu acredito que hoje vai ser melhor do que ontem. E amanhã vai ser o desfecho. Eu tenho certeza que vai ser melhor ainda. Nós vamos fechar isso aqui com chave de ouro. E uma alegria muito grande, irmãos, no nosso coração ver o que Deus tem feito aqui. Tudo isso aqui é um grande testemunho do genuíno mover de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui, de fato, é algo inspirador. De que o Senhor, Ele tem abençoado o seu povo. E as igrejas, elas têm crescido através das células, através do discipulado, através dessa visão que o Senhor tem nos dado. E para a glória de Deus, nós também temos experimentado isso. Mas é glorioso ver que a cada vez que eu venho aqui, a igreja está maior. A igreja está crescendo e avançando, o trabalho com as crianças. Isso é glorioso. Eu tenho certeza que o diabo tem passado apertado aqui em São Sebastião do Oeste, mas eu creio que a coisa ainda vai complicar mais para o lado dele, amém? Depois desses 7 dias, eu tenho certeza que o ambiente espiritual dessa cidade será mudado para a honra e para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Nós somos representantes, embaixadores do Senhor aqui na terra. E o diabo, diante da igreja, ele tem que fugir, ele tem que tremer. Amém? Glória a Deus. Amém. Achei. Glória a Deus. Eu acho que deu. Pastor Vladimir me ensina, sabe, mexer com esses negócios. E amém, glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso 22. Quem encontrou diz amém? Amém. Povo bom de Bíblia, hein? Maravilha. A palavra diz assim: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não volte para a aldeia. Amém? Diga comigo: não volte para a aldeia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz.
Sua palavra é vida e espírito, e ela tem o poder de dividir espírito, alma, corpo, juntas e medulas, apta para discernir os desígnios e os pensamentos do coração. Fala com a tua igreja nessa noite, fala de uma maneira poderosa, traga luz, traga revelação, que toda escuridão, toda falta de entendimento, ó Pai, seja nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, seja iluminada pela tua palavra, iluminada pela revelação no nosso espírito. Que o Senhor possa nos usar como canal da vida da tua igreja, e que não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, o teu Espírito, possa ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é um tema um pouco inusitado, diferente, mas eu creio que Deus quer falar algo com alguém nessa noite. Se não falar com você, Ele vai falar comigo, e para mim já está muito bom, mas vai ser melhor ainda se Deus falar com toda a igreja. Todos querem ouvir o que Deus tem para dizer. O tema dessa mensagem é: saia da aldeia. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: nessa noite é tempo de sair da aldeia. Amém? Pastor, mas o que vem a ser a aldeia na minha vida, na minha célula, na minha igreja, na minha família? O que isso pode representar? A aldeia é um pequeno agrupamento de pessoas onde não há muitos recursos. Quem mora em uma aldeia, ele não tem muita perspectiva de vida. Por quê? Porque geralmente é tudo muito limitado. E a aldeia, ela não é uma cidade. E geralmente, quando a pessoa ela mora numa aldeia e ela quer alcançar uma vida melhor, uma vida mais próspera ou com mais recursos, ela precisa mudar para uma cidade. Mudar para uma cidade. Eu não tenho nada contra a aldeia, estou falando de algo espiritual nessa noite. Mas tanto a aldeia quanto a cidade também é algo espiritual. É tanto que no dia que Jesus vier buscar o seu povo, a Bíblia diz que nós vamos estar em uma cidade chamada Nova Jerusalém. Amém? E eu acredito que existem cidades no coração de Deus. É tanto que nós vamos morar em uma feita por Ele, criada por Ele. Então a palavra de Deus, a aldeia, ela tem um princípio espiritual muito importante. E por isso nós encontramos vários exemplos na Bíblia de aldeia. Por quê? Porque a aldeia é um lugar de comodismo, é um lugar onde as pessoas se encontram numa zona de conforto. Por quê? Porque todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo geralmente se ajuda. Acabou o açúcar, você vai lá com um copinho do seu vizinho ali do lado, e ele te dá o açúcar. Acabou o arroz, você vai lá do outro lá e pega, e fica todo mundo junto. Por uma ótica, isso é até bom, mas por outro lado, isso pode também atrapalhar. Quando estamos em dificuldades e moramos numa aldeia, nós temos o auxílio de todos que estão ao redor, todos que estão próximos, porque geralmente todo mundo vive com uma família. Mas quem quer crescer, geralmente ele precisa sair da aldeia. Quantos querem crescer aqui? Quantos creem que o desejo de Deus para você é crescer? É crescimento. Que o desejo de Deus para essa igreja é vê-la crescer. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, não muito tempo, daqui a pouco tempo, os irmãos vão ter que quebrar essa parede aqui
Talvez virar o prédio, porque não vai caber o povo aqui nesse lugar. Porque os moradores de São Sebastião do Oeste não cabem aqui. Amém? Eu creio que pode chegar um tempo que não vai ter espaço físico nessa cidade que vai conseguir receber a igreja do Senhor. Quantos querem ver isso acontecer? Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Jesus, ele nasceu em Nazaré, uma pequena cidade, uma aldeia, e a Bíblia diz que Jesus ele foi para Cafarnaum. Por quê? Porque quando Deus quer fazer algo grande em nossas vidas, Ele precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Quando se lembra de Abraão? Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque Deus tira as pessoas de lugares. Lugar fala de uma posição, lugar fala de uma mentalidade, lugar fala de uma estrutura, lugar fala de um modelo, lugar fala de formas. Então, quando Deus ele quer algo grande para as nossas vidas, quando Deus ele quer mudar a nossa visão, às vezes nós precisamos mudar de direção. Mudou de direção, mudou de visão, mudou o foco. E não há crescimento sem mudança. Certo pastor disse assim uma vez: não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem perdas. E não existem perdas sem dor. Então, a mudança, ela tem um preço. Ela tem um preço. Então não existe crescimento sem a mudança. Mas o que nos traz comodidade? O que nos coloca nessa zona de conforto? Então às vezes esse lugar estável é a sua aldeia. É a sua aldeia. Pegar por exemplo aqui José Luiz, caminha conosco, né, se batizou aqui nessa igreja. Os irmãos nos deram um excelente presente, glória a Deus. Nós estamos sempre abertos para receber esse tipo de presente, amém? Isso é glorioso. José Luiz estava bonitinho lá na célula, e Deus abriu porta de outra célula, e de repente veio a oportunidade de ser levantado como discipulador em treinamento. O discipulador da videira é como se fosse um supervisor. Tem supervisor? Como é que aqui é? Discipulador, que também é discipulador, glória a Deus. E para isso ele tinha que abrir mão da célula dele. Ele teria que abrir mão de uma célula e a gente colocar outro líder lá. E não foi tão fácil isso. E não foi tão simples isso. Por quê? Porque estava cômodo ali na célula, na comunhão, né? Já estava tudo pronto, já tinha colocado ali os salvos, mas chegou um momento que tinha que abrir mão, ir para outro lugar, ir para outro nível que Deus estava separando para ele. Porque Deus quer vê-lo crescer. Você quer crescer? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem erros. E não existe perda sem dor. Diga para a pessoa do seu lado: crescer dói. Amém? Mas todo mundo quer crescer, amém? A vontade de Deus é que nós cresçamos, amém? Amém? Quando Deus criou o homem, o que Deus falou com ele? O que Deus falou com Adão? Crescer e multiplicar. Então, quando nós falamos de crescimento, nós estamos falando a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus. Então, se há algo
vida, que Deus quer fazer, Ele quer mudar a nossa vida. Mas às vezes, pastor Vladimir, nós estamos cegos. Às vezes nós não enxergamos. Às vezes nós não conseguimos ver a maneira de Deus, a maneira que Ele quer trabalhar. E por isso nós precisamos sair da aldeia, porque Deus quer ampliar a nossa visão. Jesus não queria simplesmente curar a cegueira, Ele queria mudar a vida daquele cego. Amém? Ele queria mudar a vida dele por completo. Então, para a gente sair completamente da aldeia, o Senhor, Ele precisa abrir os nossos olhos. Mas há um princípio para isso. Quantos querem ter os olhos abertos nessa noite? Vou dizer para você, quando os seus olhos forem abertos, muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai enxergar coisas na sua casa que você não enxergava antes. Você vai ver coisas no seu trabalho que você não enxergava antes. Você vai ver coisas na sua célula, coisas na sua igreja, portas que você não enxergava antes. Mas hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos. Posso ouvir um aleluia? Mas o que eu preciso fazer para ter os meus olhos abertos? Para me sair da aldeia? Primeiro ponto: deseje receber o toque de Cristo. Amém? Diga comigo: deseje receber o toque de Cristo. Amém? O verso 22 diz: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que tocasse nele. Aquele cego, ele rogou que Jesus tocasse na vida dele. Ele quis ser tocado pelo Senhor. É triste porque muitos irmãos, eles não têm mais desejo de serem tocados pelo Senhor. E quando eu falo de um toque, irmãos, eu falo de um toque especial de Jesus em nossas vidas. Eu acredito que nós podemos ser tocados pelo Senhor a cada dia, a cada domingo, a cada reunião, mas nenhum toque será igual ao outro. Cada um será diferente. Cada um levará você a um nível mais alto. Abra sua Bíblia no Salmo de número 61. Verso 1 e 2. A palavra diz: ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. O que o salmista estava dizendo? Eu preciso de um toque. Quantos precisam de um toque do Senhor nessa noite? Muitas pessoas já perderam a força de lutar. Muitos já jogaram a toalha, outros já entregaram a célula, outros talvez estão ensaiando. Já viu isso? A pessoa fica ensaiando para desistir, esperando acontecer uma coisa para largar tudo, esperando quando é que vai acontecer para ele entregar. Sabe, querido, muitos estão cegos porque eles não têm sido mais tocados pelo Senhor. Entenda uma coisa. Certa vez eu ouvi uma frase: só toca a Deus aquilo que toca a mim. Aquilo que não te toca não pode tocar a Deus. Por que Jesus tocou na vida daquele cego? Porque a Bíblia diz que aquele cego
pediu, ele rogou, pediu para que Jesus tocasse na sua vida. Não adianta a gente ficar esgoelando aqui de cima, para que você ore, para que você peça, para que você clame, se dentro de você não existe esse desejo profundo de ser tocado e de ter a sua vida afetada profundamente pelo Senhor. Esse desejo profundo eu chamo de paixão. Amém? Amém. Só cresce quem é apaixonado. Só é tocado quem deseja muito. Não perca a sua fé. Não perca a paixão. Quantos querem o toque de Deus nessa noite para mudar a sua vida? Eu preciso desse toque. Hoje Deus vai restaurar a sua fé. Hoje Deus vai restaurar a sua visão. Hoje Deus vai levantar a sua moral. Para quê? Para que você saia da aldeia, decida no seu coração receber um toque poderoso em sua vida. O segundo ponto para você sair da aldeia, depois desse desejo de ser tocado, você precisa ser tomado pela mão. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa ser tomado pela mão. Esse princípio, irmãos, é você pegar o irmão que está na aldeia, tomado pela mão e levar ele para fora. A Bíblia diz que Jesus pegou na mão daquele cego e levou ele para fora da aldeia. Sabe, pastor Vladimir, nós como pastores, você como líder de célula, como líder da igreja, não espere a pessoa sair sozinha, porque ela não vai. Ninguém muda de vida sozinho. Ninguém cresce sozinho. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque alguém me conduziu pela mão. Alguém investiu em mim. Alguém acreditou em mim. Alguém falou de Jesus para mim. Alguém me discipulou. Alguém investiu na minha vida. E eu quero declarar que Deus tem colocado e vai colocar as pessoas certas na sua vida para ajudar você a crescer. Quantos jovens tem quase que arrastar ele para tirar ele do mundo? Por quê? Porque sozinhos eles não saem. Você tem que pegar eles pela mão. Você tem que fazer um trabalho com o anjo da guarda, quase que arrastar ele para vir para a igreja. A grande questão é que algumas pessoas elas não gostam de serem conduzidas. Não sei se você já teve alguma experiência de cruzar uma rua com o cego. Já ajudou? E é algo tão interessante. Ele não gosta que você pega nele. Ele faz o seguinte: ele só pega em você, encosta em você, e ele vai. Porque pelo fato dele ser cego, ele gosta de conduzir. É ele que está na condução, mas ele precisa geralmente segurar em alguém. Não é você que segura nele, é ele que segura em você. Por quê? A grande questão é que as pessoas elas não gostam de serem conduzidas. Não gostam. Não gostam. Não é fácil ser conduzido. Não é fácil ser discipulado. Não é fácil às vezes quando você precisa ouvir
Aliás, quando você quer ouvir um sim, mas de repente o que você ouve é um não. Você gosta? Você quer ouvir sim, mas quando você vai ouvir, você ouve um não, seja do seu pastor, seja do seu líder. Mas entenda uma coisa, isso vai fazer bem para você. Jesus tomou aquele cego pela mão, levou ele para fora da aldeia. Ninguém cresce sozinho, ninguém avança sozinho. E em uma igreja de vencedores, os crentes dessa igreja, eles não andam sozinhos. Amém? Amém. Aí eu faço uma pergunta para você: quem anda com você? Quem fala na sua vida? Quem está conduzindo você? Você é uma pessoa solta? Você faz o que você quer? Você vai aonde quer? Você é solto, livre na igreja? Ou você está ligado a alguém? Um dia eu fui conduzido. O pastor Longini falou que hoje nós somos amigos, porque em vários momentos nós já conduzimos um ao outro, na multidão de conselhos. Quantas vezes, em momentos diferentes, cada um de nós, em situações diferentes, cada um de nós. Sabe por que existe essa igreja aqui? É porque alguém tomou o seu pastor, pegou ele pela mão e conduziu ele ao centro do propósito de Deus. O cego queria o toque do Senhor para voltar a enxergar, e Jesus o pegou pela mão e o tirou da aldeia. Diga para o irmão do seu lado mais uma vez: sai do lugar que limita a sua visão. Fala para o irmão do outro lado, diga para ele: sai do lugar que limita a sua visão. Amém? Na aldeia todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo tem liberdade de opinar na sua vida, não é verdade? De criticar você. Só que as pessoas da aldeia são pessoas erradas, porque o seu alvo não é permanecer no seu alvo, é crescer. Mas quem está ali não quer que você saia. É mais ou menos assim. Quem está ali quer que você continue ali. Sabe, querido? Sabe o que a palavra diz? Mateus 15, 14. Lê para mim em voz alta. Mateus 15, 14. Quem encontrar primeiro, lê em voz alta. Amém? Então diga comigo: um cego não pode guiar outro cego. Amém? Então quem está na aldeia, ele também está precisando de uma experiência que você também está precisando. Então a aldeia às vezes pode simbolizar na nossa vida, pastor Vladimir, pessoas que estão no mesmo nível espiritual que nós, e que não vão ter toda a clareza para poder falar na minha vida. Vocês estão entendendo? Há irmãos que precisam de ajuda, serem conduzidos pela mão para sair da aldeia. Por exemplo, os novos convertidos precisam de ajuda, mas precisam de pessoas certas para falar na vida deles. Domingo eu estava ministrando, pregando na igreja, e falei sobre relacionamentos, vida ou morte. Os relacionamentos, eles podem produzir em nós vida ou morte, e é o que você deve levar com você durante todo esse ano de 2016. E na vida da igreja nós temos que ter 3 níveis de relacionamento para você crescer. Nós estamos falando aqui de ser tomado pela mão, nós estamos falando de quê? De relacionamento. Não há crescimento sem relacionamento.
Se você se relacionar com Deus, isso vai produzir o que na sua vida? Crescimento. Amém? Mas todo crente, ele deveria ter na vida dele um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Amém? Diga comigo: Paulo, Barnabé e Timóteo. Quem é Paulo? O seu líder, o seu pastor, é o seu discipulador. Mas quem é o Barnabé? Seu colega de ministério, uma pessoa que está na mesma estatura sua, de maturidade, que você pode compartilhar coisas com ele, que você não compartilharia com o seu Timóteo. E quem é Timóteo? São seus filhos, são seus liderados da sua célula, são seus discípulos. Esses níveis de relacionamento vão levar você ao crescimento. Amém? Mas entenda, as pessoas da aldeia, para o seu crescimento, são pessoas erradas que podem impedir a mudança da sua vida, por causa do apego emocional. As emoções atrapalham os relacionamentos. Atrapalham os relacionamentos. Às vezes as pessoas falam movida pela emoção, às vezes movida pela raiva. Aí o marido fala algo para a esposa que acaba ofendendo, que acaba machucando, e aquilo nem é uma verdade, mas são palavras carregadas de quê? De emoções, de raiva. Não estou me entendendo? As emoções às vezes elas interferem e nós falamos coisas erradas. Quantos querem cegar o dedo nessa noite? Amém? Primeiro, deseje ser tocado pelo Senhor. Segundo, seja conduzido pelas pessoas certas. Mas terceiro, receba uma estratégia sobrenatural. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado: hoje Deus vai te dar uma estratégia sobrenatural para o mover dele na sua vida. Amém? Olha aqui para mim. Jesus pega a mão do cego, conduz ele para fora da aldeia, e ele faz algo absurdo. A Bíblia diz que ele cospe nos olhos daquele cego. O que Jesus fez? Cuspiu nos olhos daquele cego. Amém? Cuspiu. O que isso fala? O que é essa estratégia sobrenatural? A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, que as coisas de Deus para o mundo são o quê? São o quê? Loucura. Aquilo que Jesus fez com o cego foi o quê? Loucura. Pastor, que estratégia sobrenatural é essa? A estratégia sobrenatural é aquilo que não tem explicação. Não tem como explicar como Deus fez. Como que sua célula multiplicou? Qual foi a estratégia? O que você fez? O que vocês estão fazendo aqui em São Sebastião do Oeste? Se tem uma explicação, é porque não é de Deus. As coisas de Deus não têm explicação. Não tem. Por quê? Porque elas são sobrenaturais. Me explica a fé. Irmãos, a saliva é esse sinal do sobrenatural. E eu creio que todos vocês vão sair daqui nessa noite com estratégia sobrenatural da parte de Deus. É algo meio louco, é algo improvável, é algo que não tem explicação, mas que vai gerar o mover de Deus na sua vida.
gerar. Deus vai te dar estratégias para que você saia da aldeia, para que você cresça, para que você multiplique, para que você se expanda, para que você experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é uma questão de métodos, não é uma questão, é uma questão de fé. Jesus orou e aplicou saliva, e o cego via parcialmente. É o início da mudança na sua vida. Você não irá ver o trabalho de Deus imediatamente. Você não vai ver a coisa acontecer imediatamente. Mas por quê? Porque isso será um processo. Não se escandalize com os meios que Deus vai usar para mudar a sua vida, para mudar essa igreja, para levar ao crescimento. Esse pastor está ficando louco. Pastor Vladimir perdeu o juízo. Sabe uma coisa? Aplicar saliva nos olhos é algo um tanto ridículo para todos nós. Mas Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar. Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. E a embalagem da sua bênção, quantos aqui precisam de uma bênção? Escuta isso. A embalagem da sua bênção pode às vezes não te agradar. Você vai olhar para a embalagem e falar assim: ó, tinha que ser isso, tinha que ser esse líder, ou tinha que ser essa célula, tinha que ser essas pessoas, tinha que ser desse jeito, tem que ser assim mesmo, pastor Vladimir. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Pastor, então Jesus ele quer me confundir, ele quer me deixar confuso? Não, ele quer trabalhar a sua fé, ele quer trabalhar o seu caráter, ele quer trabalhar a sua visão. Então ele vai trabalhar do jeito dele. Deixa ele cuspir os seus olhos. Deixa essa estratégia louca, maluca, inexplicável mudar a sua vida. Talvez você está assustado com algumas coisas loucas que você anda vendo no meio da igreja. Meu irmão da nossa igreja, que está frequentando a igreja, e ele está num processo de conversão da célula de José Luiz. E ele me procurou na semana passada para me falar algo. Ele participou do impacto. E o impacto é uma modalidade de encontro que nós fazemos no prédio, devido a algumas circunstâncias. E é um culto com Deus do mesmo jeito. E ele recebeu muito de Deus. Só que na hora do batismo do Espírito Santo, ele ficou escandalizado. E ele falou assim: olha, acabou para mim aqui, acabou. Eu não quero andar com esse bando de louco. Esse povo é louco. Eu quero distância disso aqui. E para mim acabou. E decidiu no coração dele. Quando foi na segunda-feira, bateu uma depressão, um vazio, uma angústia tão grande no coração dele. Vai dizer ele que tudo que aconteceu no impacto não saía da cabeça dele. E não saía, e não saía, e não saía. E de repente ele falou assim: eu acho que é isso que eu quero para a minha vida mesmo. Zé Luiz, eu posso ir na sua célula? Pode. Que dia que é? Mas tem célula na quinta? Tem. Eu posso ir também? Pode. E na sexta eu posso também? Pode. Esse povo louco é um povo que não tem respeitos humanos com aquilo que as pessoas vão pensar, da nossa fé, da nossa visão,
da nossa prática. Se Jesus mandar a gente plantar bananeira para ganhar dividendos para Jesus, você vai ver um monte de doido plantando bananeira naquela cidade. Mas aquela cidade vai ter o destino dela mudado. Você ouviu um amém? Amém? Esse pastor é doido, eu sou doido mesmo. É verdade. É verdade. Tem um dos nossos pastores, hoje ele está na Bahia, Salvador, pastor Leandro Milton. Não. Irmão em Cristo. Esse fato não parece muito com ele. Ele estava no encontro com Deus. E no encontro tinha um homem do tamanho do pastor Vladimir. Forte. Né? E esse homem não recebia o encontro por nada, irmãos. Nada fazia aquele homem receber. E ele ficava o tempo todo em pé lá no fundo assim, olhando, às vezes quando fechava o olho, mas o encontro inteiro ele não recebia nada. O pastor falou assim: meu Deus, mas não é possível, que esse cara não vai quebrantar, não vai acontecer nada. De repente o Espírito Santo fala com o pastor dele assim: você vai dar uma voadora no meio dos peitos dele, com os dois pés. Aí o pastor dele cala a boca, Satanás! Aí o Espírito Santo falou de novo: não, eu mesmo estou falando assim. E na hora lá do batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, ele falou: Deus mandou, eu vou fazer. E o cara estava lá atrás. O pastor dele esperou ele fechar o olho. E o pastor dele é desprovido de altura. Ele é do tamanho de Zé Luiz. Que bem, Zé Luiz, os irmãos aí. Será que dá para ver? Dá para ver? Se move bem. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Aí o homem fechou o olho, o pastor dele falou assim: tudo está assim. Ele aí abriu o corredor, ele tomou a distância e pegou o impulso, irmãos, e meteu os dois pés no meio do peito daquele homem. E aquele homem jogou caiu no chão. Pá! Ele já caiu chorando. Ele levantou e saiu pulando, orando em línguas. No final foram perguntar para ele: o que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu ia embora, eu estava cansado de tudo aqui. Eu falei: Deus não está aqui nada, Deus não está nesse negócio. Mas vamos fazer um desafio para ele. Se ele está aqui e tiver algum corajoso aqui, ele vai pular com os dois pés no meu peito. Só se eu acredito que Deus está aqui. De repente ele fechou o olho. Quando ele fechou o olho, irmãos, os dois pés no meio do peito dele. Deus vai te dar estratégia louca, mas vou falar para você: no final a bênção vai acontecer. As pessoas têm que chamar de louco, de doido, barrigo, desmiolado. Tem uma coisa: depois dessa estratégia sobrenatural, amém? Não vá fazer isso se o Espírito Santo não falar com você. Não há problema com o seu pastor. Amém? Leva a coisa do lado espiritual. Entenda. Mesmo depois dessa estratégia, você foi lá e fez do jeito que Deus falou, bonitinho, se expôs ao ridículo às vezes. Entenda. Tudo é um processo. Amém? Amém. Fala para a pessoa: Deus trabalha por processos.
Salmo 40, verso 1. Salmo muito conhecido, né? E talvez pouco praticado. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu. Amém? Uma mensagem, o tema dele é para hoje. Já ouviu? O bispo e apóstolo Azemar pregou aqui? Diga comigo, para hoje? Nada. Deus trabalha em processos. Precisamos ter um entendimento que nem sempre o que pedimos ao Senhor vai ser resolvido na hora. Tem coisas que requer de nós perseverança, paciência, fruto do Espírito. Você tem andado impaciente ultimamente? Você não tem conseguido esperar? Tem aquela frase, né? Quem ama, espera. Os jovens que estão na corte, paciência. Tudo é um processo. Tudo tem o seu tempo. Então muitas coisas vão exigir de você perseverança até o final. Coisas que Deus vai completar na sua vida somente se você esperar. Somente se você exercitar a paciência, a perseverança. Por quê? Jesus foi lá, cuspiu no olho do cego. Ele viu imediatamente? Não. A Bíblia diz que Jesus precisou tocar outra vez. Diga comigo, tocar outra vez. Pastor, faz muito tempo que o Senhor me tocou e eu não sinto mais o toque dele. Hoje, Deus vai dar o segundo toque na sua vida. Hoje Ele pode completar a bênção da sua vida. Você pode sair daquela porta ali, talvez hoje convicto de que algo aconteceu, de que algo foi liberado no mundo espiritual, de que Deus carimbou e já está pronto, já está liberado, já está aprovado, já está decretado. Lembre, Jesus tocou outra vez. Algumas pessoas simplesmente perdem a bênção porque desistem, porque abrem mão, depois tem que começar tudo de novo. Estava chegando perto, estava se aproximando, Fábio. O anjo estava chegando com a vitória na mão. Ele para de orar, ele murmura, ele xinga, ele reclama. Sabe, querido? Talvez o que te falta hoje é uma dose de ânimo para você ir até o fim. Não tira o pé de você, não. Pastor, está difícil, está complicado, está pesado, eu não estou aguentando, está ficando complicado. Deus tem ânimo para você nessa noite. Deus tem uma dose de ânimo para você nessa noite, para você ir até o fim. Mas entenda, não despreze o que Deus já fez na sua vida. O importante é que Deus está trabalhando. Deus trabalha por processos. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: Deus não faz tudo de uma vez, mas Ele faz tudo completo, pleno. Ele mesmo diz: irmão, olha, eu vou terminar a boa obra que eu comecei. Quantos creem que o Senhor vai terminar? Quantos creem que o Senhor vai concluir? Quantos creem que nosso Deus não mente? Quem tem promessa? Quem tem palavra de Deus? Ele vai fazer. Ele está trabalhando. Não é possível que Deus não fez nada na sua vida até aqui. Eu não acredito que o pastor Vladimir está perdendo tempo aqui, pregando todos os domingos, discipulando, cuidando.
duvido, eu acredito que nada está acontecendo na sua vida. Ainda nesse momento, Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa. Deus, Ele não perde tempo. Quantos estão abertos para coisas maiores? Milagres maiores, bênçãos maiores, igreja maior, célula maior, discipulado maior, conversão maior, salário maior, cura maior, milagre maior. Amém? Deus vai ressuscitar mortos nessa cidade, porque nós cremos que Ele é capaz de ressuscitar o morto. Cultive isso no seu coração. O grande problema, sabe por que muitas vezes a nossa fé é limitada? Já. Porque nós estamos na aldeia. Na aldeia você não tem visão de alcance. Na aldeia você não consegue enxergar o que Deus tem para a sua vida além. Não consegue. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra nessa noite. Mas o último tópico dessa mensagem é o seguinte: não volte para a mente. Olha aqui para mim. Jesus cuspiu nos olhos daquele cego. Jesus perguntou para ele: está vendo? Ele falou assim: olha, mais ou menos. Estou vendo as pessoas como árvores andando, uma visão distorcida, uma visão incompleta. Jesus foi e tocou nos olhos daquele cego mais uma vez. Diga comigo: Jesus tocou mais uma vez. A Bíblia diz que os olhos daquele cego foram abertos. Ele foi curado. Jesus olha para ele e diz assim: olha, não volte